Olá e bem-vindos! Hoje, a gente vai explorar um tema super interessante, né? Como a inteligência artificial está começando a entrar na administração pública aqui no Brasil. Exato. E também como o governo está comunicando essa mudança toda, principalmente com aquela plataforma o gov.br. Isso. A gente tem um material bem bacana para nossa conversa hoje. Tem um estudo acadêmico, né, sobre IA e eficiência na gestão pública Uhum. e também um guia oficial do governo federal. Esse guia detalha como eles querem comunicar a transformação digital, tudo centrado no gov.br. Certo. Então, a nossa missão aqui é tentar entender, né, como a IA está sendo usada de fato, que desafios estão aparecendo e qual a estratégia de comunicação por trás disso tudo. Vamos lá. Bom, para começar, acho que vale a pena a gente clarificar um pouco, né, o que é exatamente inteligência artificial nesse contexto do governo. Boa. As fontes que a gente viu definem de um jeito assim amplo. É um conjunto de tecnologias, né, que tentam simular capacidades humanas. Tipo, aprender, se adaptar, resolver problemas. Isso, criatividade também. Não é uma coisa só, sabe? É um campo bem vasto. Entendi. Na prática, então, são sistemas que conseguem fazer tarefas que antes só a gente fazia, né? Planejar, entender linguagem. Exatamente. E aí é útil, como as fontes mostram, a gente distinguir os níveis de IA. Isso faz diferença lá na gestão pública. Ah, tem níveis diferentes? Tem. Primeiro tem a IA que eles chamam de fraca, que na verdade é mais uma automação bem avançada, sabe? Tipo robôs para tarefa repetitiva. Isso. Robôs configurados para fazer sempre a mesma coisa, lidando com muito dado, mas seguindo uma programação. Eles não pensam sozinhos, não tomam decisões. Certo. E o outro nível? Aí vem a IA forte. Essa já é, digamos, mais ambiciosa. Ela usa algoritmos mais complexos, aí sim, para a máquina conseguir desenvolver raciocínios, sacar variáveis importantes e aí resolver problemas de um jeito mais autônomo, até tomar algumas decisões. É aqui que o potencial de transformar a administração pública fica mais marcado. Mas também onde fica mais complexo, imagina? Com certeza. As questões éticas, de controle, ficam mais fortes aí. As fontes usam uma analogia que eu achei interessante, a das redes neurais. Comparando com o cérebro, né? Com neurônios artificiais ligados uns aos outros. Sim, é uma boa forma de visualizar. E o ponto central disso é que elas precisam de muito dado para serem treinadas, para aprenderem a reconhecer padrões. O volume de dados é chave, né? Fundamental. E olha, o potencial disso é de cair o queixo às vezes. Uma das fontes que a gente leu cita um caso bem marcante. Qual? De uma startup que usou IA para analisar dados do mundo todo, né? E conseguiu prever o início da epidemia do coronavírus lá na China e como ela ia se espalhar. Sério? Antes da OMS? Sim, 9 dias antes do alerta oficial da OMS. Isso mostra o poder da IA para pegar sinais que talvez a gente perdesse. Impressionante. E se a gente conecta isso com o setor público? Bom, a necessidade fica óbvia, né? Pois é. Os governos estão sempre naquela pressão. Recurso limitado, precisam modernizar, precisa responder rápido ao que acontece no mundo. Uhum. Então, assim, ignorar uma ferramenta que pode otimizar processo, que pode até ajudar a prever demanda ou problema, seria ficar para trás, né? Com certeza. E tem outro ponto que uma das fontes levanta. A IA já está no nosso dia a dia, em vários aplicativos, serviços que a gente usa. É verdade, a gente nem percebe às vezes. Exato. Então, para a administração pública, a questão não é mais se vai usar IA, mas como vai usar. Como fazer isso de um jeito que funcione bem e seja responsável. E olha, já tem exemplos concretos rolando no Brasil, né? A gente viu sobre a CGU, a Controladoria Geral da União, e o TCU, Tribunal de Contas da União. Sim, os grandes órgãos de controle. Eles usam uma ferramenta chamada Alice. Você lembra o que significa? Lembro sim. É análise de licitações e editais. O nome já diz bastante, né? Totalmente. O foco dela é caçar fraude e irregularidade em licitação. Exato. Ela faz um cruzamento de dados enorme. Pega informação de edital, ata de reunião lá do portal Comprasnet, diário oficial, tudo que for público. É tipo uma super auditoria automática, né? Isso, uma auditoria inteligente, que busca padrões suspeitos. Bem interessante. E tem outro exemplo lá do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Ah, sim, o BemTV.
Esse também é bem legal. O que ele faz exatamente? É uma IA para ajudar a gerenciar os processos judiciais lá no TST. Permite fazer umas análises bem úteis, tipo filtrar os casos por assunto, ver quanto tempo um processo está parado em cada fase. Ajuda a identificar gargalos, então. Exato. E o legal é que eles continuaram melhorando o BenTV. Ah, é? O que mais ele faz agora? Agora ele também controla prazo processual, sabe? Se está tudo dentro do tempo certo. E até faz busca dentro do texto das decisões dos acórdãos. Nossa, isso deve agilizar muito a pesquisa. Imagino que sim. Tanto que ele ganhou um prêmio de inovação em 2020, o Judiciário Exponencial. Merecido, parece. E o impacto prático dessas ferramentas, né? A Alice, por exemplo, significa um esforço para ter mais controle do gasto público, potencialmente economizar dinheiro. Combater o desperdício, a corrupção. Exato. E o BenTV aponta para uma justiça do trabalho que pode ser mais ágil, mais eficiente. São passos concretos, né? Usando a tecnologia para melhorar o serviço. Mas, claro, implementar a IA não é só instalar o software, né? O estudo acadêmico que a gente analisou traz um lado super importante, a visão dos servidores públicos. Fundamental. E tem um dado ali que chama atenção sobre quem respondeu à pesquisa, né? Qual? A maioria tem bastante tempo de casa. 63,6% com mais de 10 anos de serviço público. Nossa, é bastante gente experiente. Pois é, e isso sugere que eles têm uma boa noção da complexidade que é gerir a coisa pública, né? A fonte até usa aquela expressão administrar coisa alheia. Que é bem isso, né? Gerenciar o que é de todo mundo, equilibrando um monte de coisa. Exatamente. Tem uma responsabilidade grande ali. E o que esses servidores experientes acham da chegada da IA? A pesquisa mostrou algumas preocupações, né? Sim, algumas bem relevantes. Uma delas é sobre o risco de vieses na IA. Ah, isso é um ponto crítico mesmo. A IA pode acabar tomando decisões enviesadas, tendenciosas. Exato. Se os dados usados para treinar a IA já tiverem algum viés, ou se o próprio algoritmo for desenhado de forma não neutra, digamos assim. Isso pode gerar um problema legal sério, né? A fonte até menciona o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Se a IA trata diferente... Pois é. Aí entra a importância da imparcialidade, da conformidade com a lei. É um desafio enorme garantir que a IA seja justa. E a conclusão que eles chegam é que precisa urgentemente de regulamentação para isso, né? Para lidar com as bases de dados com cuidado, com responsabilidade. Sim, regulamentar o uso, a transparência, a auditoria desses sistemas é crucial. Outra coisa que a pesquisa pontua foi uma certa resistência à mudança, né? Dentro do serviço público. É uma percepção de resistência corporativa. E isso parece muito ligado àquele medo, sabe? De que a tecnologia vai tornar o trabalho obsoleto, vai extinguir postos de trabalho. Faz sentido. É um receio que sempre aparece com grandes mudanças tecnológicas, né? Sim. A fonte até cita um autor, o Kuzman, que lembra outras revoluções tecnológicas também fizeram isso. Alguns trabalhos somem, mas outros novos aparecem, né? Exatamente. O mercado de trabalho se transforma. E qual seria a solução para lidar com essa resistência, com esse medo? A pesquisa aponta muito forte para a necessidade de capacitação, preparar os servidores. Para lidar com as novas ferramentas. Isso, e para as novas funções que vão surgir, para essa convivência com as máquinas no dia a dia do trabalho. A ideia é que, capacitando, você diminui o medo e ajuda o pessoal a se adaptar e até aproveitar a tecnologia. É a chave, né? A adaptação. Sem dúvida. Então, olha só que interessante. A gente tem a tecnologia avançando, com exemplos práticos tipo Alice BenTV, mas ao mesmo tempo tem desafios humanos enormes, como o risco de viés e essa necessidade de adaptação dos servidores. Exato. E isso nos leva direto para outra parte da nossa análise, como o governo está comunicando essa transformação digital toda. E aí entra o portal gov.br. Perfeito. O gov.br é apresentado, nesse guia que a gente viu, como uma peça central dessa estratégia de comunicação. A ideia é ser um portal único para tudo do governo federal, né? Serviços, informações... Isso, o objetivo que eles declaram é simplificar a relação do cidadão com o governo. Deixar tudo mais prático, mais eficiente, menos burocracia, menos papel. Economia de tempo e dinheiro para todo mundo. E para garantir que essa mensagem chegue direito, de forma consistente, eles criaram esse guia de comunicação.
É para orientar o pessoal de comunicação dos órgãos, né? Exatamente. Para todo mundo divulgar os serviços digitais que estão lá no gov.br de um jeito padronizado. A palavra de ordem é essa, padronização. Para reforçar a marca gov.br. E eles levam essa padronização bem a sério, pelo que eu vi no guia. Muito a sério. O guia define um conceito central para a comunicação, algo como seu Brasil conectado. É digital, é gov.br. Ah, tem até variações, né? Tipo, é informação, é gov.br. Isso. E a identidade visual é super detalhada, é bem rigorosa mesmo. E eu vi. Falam da importância de usar o logo do GovBR, muitas vezes dentro de uma caixinha de busca, né? Que é um elemento que repete bastante. Uhum. E a preferência por usar fotos com pessoas para dar uma cara mais humana. E os layouts, as máscaras para as fotos, aquela preta com 55% de opacidade, modo multiplicação. Sim, as fontes específicas Efra Heavy, caixa alta, de preferência branca, a cantoneira padrão, a marca do governo federal, sempre no cantinho direito inferior. Até o jeito certo de escrever um nome eles especificam GovBR, minúsculas, negrito de preferência, evitar gov.br, é um nível de detalhe. É para criar uma identidade forte, unificada, moderna, para quando a pessoa vira aquilo, ela associar na hora. Isso é serviço digital do governo, isso é gov.br. E eles recomendam até hashtags específicas para usar nas redes sociais, né? Hashtag transformação digital, hashtag gov.br. Sim. Hashtag Seu Brasil Conectado, hashtag Brasil Digital. Faz parte de criar esse ecossistema de comunicação em torno da marca. E além dessa parte visual, estética, a estratégia de divulgação também tem um foco claro, né? Tem sim. Muito foco no cidadão. A recomendação é sempre simplificar a mensagem. Evitar jargão técnico, evitar nome específico de órgão, sabe? Direto ao ponto, né? O que o serviço resolve para o cidadão. Exato. E sempre direcionar para o portal gov.br. Ele tem que ser a porta de entrada para tudo. Uma tática que eu achei interessante no guia foi a das páginas temáticas, tipo gov.br Trânsito, né? Ah, sim. Agrupar os serviços por assunto. Isso facilita muito a vida do usuário que está procurando uma coisa específica sobre trânsito, por exemplo. Não precisa ficar caçando em vários sites diferentes. E para o governo deve ser mais ágil criar essas páginas, né? E mantém o padrão visual. Exatamente. E reforça a ideia do gov.br como centralizador. E a estratégia pensa até no público interno, nos servidores. Isso eu achei bem legal. É, o tal do endomarketing. Comunicar para dentro de casa também. Com qual objetivo? O objetivo é engajar os servidores. Mostrar que eles não são só afetados pela mudança, mas que eles são parte do processo de digitalização. Que o trabalho deles é importante para isso acontecer. Para vestir a camisa, né? Basicamente isso. Usar um tom mais convidativo. E aí o guia sugere ferramentas como newsletters por e-mail, cartazes. Tudo com a mesma carinha visual do gov.br, imagino. Claro, e-mail curtinho, focado no benefício, com o botão chamando para o gov.br. Cartaz com título padrão, aquela caixa de busca com foto, talvez um QR Code para a pessoa saber mais. É impressionante como o guia tenta cobrir tudo. Da fonte que tem que usar até como engajar o servidor lá na ponta, tudo para consolidar o GovBR. É um esforço bem grande de branding e comunicação unificada, sem dúvida. Então, resumindo a nossa conversa, né? A gente vê a IA sendo introduzida na máquina pública brasileira. Como uma ferramenta para buscar mais eficiência. Isso, com exemplos concretos como a Alice lá no controle e o BemTV na Justiça do Trabalho, que já estão rodando. Mas, ao mesmo tempo, surgem aqueles desafios que a gente falou. O risco de vieses na tecnologia. Exato. E a questão humana, né? A adaptação dos servidores, a percepção de resistência à mudança que a pesquisa mostrou. E, correndo em paralelo a tudo isso, tem esse esforço de comunicação super coordenado, super detalhado. Exato. Para vender a ideia da transformação digital usando o GovBR como símbolo e como plataforma central. A ideia, então, não é só modernizar por dentro, mas garantir que essa modernização seja percebida, seja entendida e principalmente usada pelo cidadão e também pelos próprios servidores. Perfeito. Para quem acompanha esses assuntos, né, de governo digital, de modernização do Estado, essa nossa conversa junta bem as pontas, eu acho. Mostra a tecnologia em si, as reações humanas a ela e a estratégia de comunicação que tenta costurar tudo isso nessa transição complexa. Exato.
E sabe o que me deixa pensando, conectando as duas partes da nossa conversa? O quê? Se a pesquisa aponta essa resistência à mudança e essa necessidade enorme de capacitar os servidores para essa nova realidade digital, será que a própria inteligência artificial não poderia, quem sabe no futuro, ser usada para ajudar nisso? Como assim? Usar a IA para treinar as pessoas? É tipo, criar programas de treinamento mais personalizados, mais eficazes, que se adaptem ao ritmo de cada servidor. Será que a IA poderia ajudar a própria administração pública a preparar melhor seus funcionários para lidar com essa era da IA? Nossa, que interessante. Usar a ferramenta para ajudar a superar um dos desafios que ela mesma traz. Pois é, fica aí uma reflexão, né? Algo para a gente talvez explorar mais para frente.